Vamos entender um pouquinho sobre classe, seus atributos, seus métodos. Temos aqui um código de exemplos para a gente poder trabalhar em cima dele. O que é uma classe? Uma classe ela serve como uma espécie de modelo. Ela define as suas características e os comportamentos que o objeto vai ter. Nela a gente tem os atributos e os métodos. Os atributos são as características ou estados que os objetos vão adquirir. Por exemplo, o nome, ele tem um atributo de nome, um atributo de altura e um atributo peso. E os métodos, que são os métodos? São as funções dentro dessa classe. Elas podem ser chamadas para executar algumas ações ou comportamentos específicos. Nesse meu caso, por exemplo, a gente tem a classe animal e uma subclasse dog. Nessa nossa classe animal, a gente tem esse primeiro método, que ele inicia os atributos quando você instancia o objeto, executa automaticamente a instância dos atributos, nome, altura e peso, fazendo referência a si mesmo. E também temos outro método que é o info. Esse método info ele vai ter a ação somente de exibir essas informações que esse objeto tem, como o nome, a altura e o peso. Aqui a gente pôs um return para a gente tabular essas informações com /n. E na subclasse nossa, a gente tem a classe dog, que recebe como parâmetro a classe pai animal. O que isso quer dizer? Que nessa minha subclasse, apesar de não ter colocado o nome, altura e peso, ela vai herdar dessa minha classe principal o nome, a altura e peso e as opções de exibir essas informações. E terá uma função a mais, que é esse método, que seria o som. Quando eu chamo ele, ele vai retornar esse latido. Então vamos criar um objeto. Quando eu crio o objeto, o que eu estou querendo dizer com criar? Eu crio o nome e eu chamo, faço referência à classe animal. Com isso eu estou instanciando essa classe animal nesse meu objeto cachorro1. Então agora esse cachorro1 ele vai receber todas as informações que essa minha classe animal tem, como nome, altura e peso e os métodos que ela pode conter. Nesse caso, o método que ela contém é só de exibir informação, mas poderia ter outros métodos fazendo outras ações, por exemplo. Quando eu quero chamar um método, fazer uma ação que essa minha função tem, ou essa minha classe tem, eu posso declarar, eu vou como print, eu vou chamar essa função cachorro.info. Info é esse método aqui. Então, como é que eu faço? Eu ponho o nome do meu objeto, que seria o que? Cachorro1, e a função que eu quero que ele executa, um método. No meu caso, é um método de informação. Então, ele vai só simplesmente exibir essas informações. Como aqui é um return, não está exibindo diretamente na tela, igual esse print, então eu preciso executar um print aqui embaixo também. Então, eu executo o print e eu chamo essa função, esse método de informação. Então, quando eu executo aqui agora, ele vai exibir essas informações que está nesse meu método, essa ação. Essa minha ação seria de mostrar o nome, a altura e o peso. Desse objeto, eu setei automaticamente, né, quando eu criei esse objeto, eu criei o nome, a altura e o peso, porém eu também consigo alterar individualmente esses valores para esse objeto, como a altura, o peso, o nome. Se eu quiser agora, por exemplo, alterar, que antes estava 20, a altura e o peso 8, agora eu vou alterar a altura para 23 e o peso para 12, eu chamo novamente o objeto. Qual é o meu objeto? Meu objeto é o cachorro1. E qual é o atributo que eu quero alterar? É a altura. Então eu ponho um ponto para separar e o meu atributo. O meu atributo é a altura, essa variável. E o peso é a mesma coisa. Eu chamo o objeto do qual eu quero fazer essa alteração e qual é o atributo que eu quero que seja alterado. No caso, o peso. Então, a altura vai receber o valor de 23 e o peso vai receber o valor de 12. Se eu executar novamente essa função, antes estava 20, a altura e 8 pesos, agora está a altura 23 e o peso 8. Eu consigo fazer essas alterações da altura, peso, nome
individual para cada objeto. Nesse caso tem só um objeto, vamos criar mais um objeto. Vamos criar um objeto aqui embaixo. Esse objeto 2, esse cachorro 2, segundo objeto, eu estou fazendo referência à minha subclasse. Nela também está herdando o nome, a altura e o peso. Então, se eu setei agora o nome, altura e peso e peço para informar essa altura e peso, ela vai executar também, novamente, igual ao anterior. Vai mostrar o nome, Billy, a altura e o peso. Veja que ela também herdou não só os atributos, como também o método. Esse método de info é da minha classe animal, não da minha classe dog, mas ela herdou esse método de informação. Só que essa minha classe dog, agora, esse meu cachorro 2, ele tem um método a mais, que se eu quiser executar, é só chamar ele, que seria o som, que ele vai retornar o latido. Então, se eu chamar o cachorro 2 e pedir para ele informar agora o som, que seria o latido, ele vai executar aqui, cachorro 2, peso, altura normal igual estava antes, cadê a informação, e o latido agora. Porque esse é um método que essa minha subclasse dog tem. É uma ação que ela vai executar. Quando eu chamo essa meu método, ponto, som, ele vai retornar o latido. Esse cachorro 2, ele também recebeu como herança todos os atributos de altura e peso da minha classe animal. Eu também consigo alterar individualmente o valor para cada atributo que esse cachorro também tem. Então, eu posso alterar também a altura dele e o peso, sem alterar do cachorro 1. Opa, faltou informar as informações depois de alteradas. Pronto, agora depois de alterado, pedi para mostrar, agora o peso e a altura são outros. Recapitulando, a classe, a gente tem os atributos dela, que são as variáveis, a gente consegue declarar algum estado para ela ou informação. Temos os métodos, que são as ações que ela vai executar. Também temos a subclasse, que pode herdar as informações da minha classe pai. Então, eu tenho a minha classe dog. Ela está herdando o nome, altura e peso, como também está herdando o método de informação, de exibir as informações na tela. E ela tem um método a mais, que seria o som. Então, ela vai retornar o latido. A minha classe pai animal não tem esse método som. Esse meu objeto que eu instanciei a partir da minha classe principal animal, se eu fosse tentar pedir para ele executar essa ação de som, iria dar erro, porque ele não tem esse método. Quem tem esse método é somente a minha subclasse. Então, os animais que eu instanciei, o objeto que eu instanciei a partir da minha segunda classe, dog, eu consigo ter essa funcionalidade a mais, que seria esse método som. E novamente, aqui, ele está passando como parâmetro a si mesmo, está referenciando a si mesmo. Então, esse self quer dizer o quê? Que eu estou me referenciando a ela mesma. Então, quando eu chamo o cachorro 2, quer dizer que está falando o cachorro 2 que vai exibir o som. Se eu tivesse, por exemplo, cachorro 3, que fosse instanciado também da parte dessa classe, ele não iria exibir. Somente o cachorro 2, que é o self, que é o que eu puxei, o que eu chamei a função. Então, aqui eu crio o objeto da classe animal, passo nome, altura e peso. Eu consigo alterar os valores de altura e peso individuais para cada objeto. Eu consigo chamar uma função, um método que esse meu objeto tem, que é de formar na tela. Eu também consigo criar outro objeto a partir da classe principal ou a partir da minha subclasse, com os mesmos atributos e métodos,
nome, altura e peso, meu método informação, e eu tenho um método a mais, que é exibir o som, que ele vai exibir na tela o latido. Eu também consigo alterar a altura e peso do meu cachorro 2, passando o nome do objeto, ponto, e o nome do atributo que eu quero ser alterado.